como é o pós-operatório da vitrectomia. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou explicar para vocês os cuidados que você deve ter após a cirurgia de retina chamada vitrectomia. Talvez se você chegou até aqui é porque você, algum parente ou algum amigo vai passar por esta cirurgia, então preste muita atenção. Você deve também ler e conversar com o médico, prestar atenção a todas as orientações, mas no dia de hoje eu vou fazer um resumo, apenas para facilitar a sua vida. Não quer dizer que você não precisa ler as orientações e muito menos deixar de falar com o médico, porque aqui são orientações gerais e na vida real depende muito da situação de cada pessoa, às vezes até a conduta muda de um paciente para o outro. A vitrectomia é uma cirurgia muito versátil, ela pode ser usada para muitas doenças, como por exemplo o buraco de mácula, a retinopatia diabética, o descolamento de retina, membrana epirretiniana, hemorragia vítrea, uma série de doenças. Eu já fiz vídeos aqui específicos sobre o pós-operatório da membrana epirretiniana, do buraco macular, do descolamento de retina, e hoje então eu vou incluir outras causas, como por exemplo a hemorragia vítrea, a retinopatia diabética, a presença de opacidades no vítreo de uma forma geral, a permanência de restos de catarata, às vezes até alguma lente intraocular deslocada. Então são casos também bastante comuns, visto a quantidade grande de doenças para a qual essa cirurgia pode ser realizada. Então, se você tiver algum outro problema específico, não deixe de comentar aqui, vendo se enquadra para você. Mas a vitrectomia basicamente é uma cirurgia, como o próprio nome diz, na qual nós removemos o vítreo, que é a gelatina interna do olho. Nós entramos com o vitreófago, que é uma sonda muito pequenininha, vamos comendo a gelatina interna do olho. E, claro, se for um caso apenas, por exemplo, de uma opacidade vítrea, remover a gelatina e a cirurgia já está praticamente pronta. É claro, há muita coisa que pode ser feita ali, como laser, por exemplo, e outros procedimentos, encher o olho de gás, que é a troca fluido-gasosa, mas basicamente quando nós vamos realizar uma cirurgia para opacidade vítrea, removendo já é um bom caminho andado. Diferentemente, por exemplo, se a pessoa tem uma retinopatia diabética proliferativa, além de tirar o vítreo, é necessário fazer membranectomias, remover as membranas que estão descolando a retina, então é uma cirurgia bem mais trabalhosa. Isso depende muito de cada caso. Se for um pedaço de catarata que está retido, é necessário então remover com cuidado aquele pedaço, mas de qualquer forma é uma cirurgia onde predominantemente nós vamos remover a gelatina interna do olho e fazer alguma outra coisa que for necessária para curar o paciente. A anestesia geralmente é local e o paciente sai com o olho tampado da clínica, então ali nas primeiras horas é esperado não sentir nada. Muitas vezes quando vai passando a anestesia pode haver um pouco de dor, que pode ser mais forte, dependendo da pessoa, pode ser mais fraca. Então sempre tenha à mão algum analgésico que você possa tomar, seja ele o Toragesi, que é dipirona, até um Tilex. Isto varia muito de pessoa para pessoa, muitas nem precisam, às vezes algumas tomam apenas um Tilenol. Isto provavelmente vai ser orientado, ou então pergunte para a equipe médica qual o remédio mais adequado para o seu caso. Lembrando que após a cirurgia também é necessário pingar os colírios de forma correta, seja ele um anti-inflamatório, um antibiótico, vai ser receitado direitinho. Quando mais de um colírio cair no mesmo horário, tente não pingar junto, mas sim dar pelo menos uns 10, 15 minutinhos de intervalo. Dependendo da cirurgia que você fez, se for colocada uma bolha de gás ou ar dentro do olho, é importante respeitar a posição adequada da cabeça, como por exemplo olhando para baixo ou então para um lado, para o outro. Isso somente o médico vai poder lhe dizer ao final da cirurgia se é necessário manter alguma posição especial de cabeça. E se tiver ar ou gás dentro do olho, não faça viagens para altas altitudes e menos ainda pegar avião logo após a cirurgia. Isso só pode ser feito após o gás ser totalmente reabsorvido de dentro do olho. O repouso após a cirurgia de retina é ainda mais importante do que em relação à cirurgia de catarata. Muitas vezes nós pedimos 15 dias, às vezes até um mês, às vezes até mais, dependendo da situação. Então respeite o repouso de forma adequada, converse direitinho sobre qual a necessidade do afastamento de outras atividades, tente evitar traumatismo de outras formas também, por exemplo, evitando pegar crianças e animais no colo, e principalmente fique atento aos sinais de alerta. Então, é claro, após uma cirurgia de retina é esperada uma recuperação lenta, muitas vezes são meses até chegar ao resultado final, mas não pode haver piora. Então, se de uma hora para outra o olho começar a ficar vermelho, irritado, às vezes a visão começar a ficar mais embaçada,
avise a equipe médica imediatamente, porque provavelmente vai ser marcada uma revisão para ver o que está acontecendo e, se for necessário, trocar algum tratamento. Se você tiver mais dúvidas, aproveite para deixar algum comentário. Uma ótima cirurgia a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.